E aí, pessoal, bom dia. Muita gente parece que está voltando a se interessar por ser guarda-vidas, né? E como que é? Como que faz para ser um guarda-vidas? Vamos lá. Vamos falar da nossa realidade no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo não existe guarda-vidas militares, né? Outros estados têm guarda-vidas militares, mas aqui não. Mas como em todo o Brasil, a maioria dos guarda-vidas são civis, né? Geralmente trabalham em períodos temporários. Então, como é que funciona aqui no nosso estado, né? Você vai fazer inscrição pelo Corpo de Bombeiros para poder fazer o CFGV. Primeiro você vai passar por um TAF, né? O teste de aptidão física. Esse TAF ele consiste em algumas etapas como corrida, natação, né? Fazer algumas atividades ali. Você vai treinar para esse TAF, né? Vai estar especificado no edital o que você tem que fazer. E você passando por todas essas etapas, você vai ingressar no curso de formação de guarda-vidas, CFGV. Esse curso geralmente dura quase um mês aqui no nosso estado. Ele durante cada semana desse curso vai ter uma prova para você poder realizar, né? Você passando em todas as provas, que vai consistir em você aprender com os militares instruções, né? E no fim de cada semana você vai aplicar tudo que você aprendeu em uma prova prática, beleza? Beleza, passou no TAF, passou no curso, você vai ter formado, né? Você vai ser um guarda-vidas, vai receber seu certificado, aí você vai querer ingressar e atuar no serviço, certo? Aqui no nosso estado, como é que funciona? Cada prefeitura vai abrir um edital, um processo seletivo. Você pode trabalhar por empresa também, que tem lugares que fornecem, que a prefeitura faz um convênio com uma empresa. E aí você pode ir lá na empresa pedir para poder trabalhar. E aí você às vezes vai prestar serviço em alguma prefeitura que tem esse convênio com essa empresa. Mas aí não é tão legal não. Não é muito bom, o salário não é a mesma coisa. É muito mais custoso para o município ter a empresa. E para o profissional é muito pior. Beleza? Mas aí você, voltando aqui à questão do processo seletivo. Cada prefeitura vai abrir um processo seletivo. Por exemplo, aqui em Itapemirim, nossos colegas aqui, nossos amigos, eles têm um contrato anual. É muito bom, entendeu? É muito bom. Mas porém, nem todo lugar tem contrato anual. Aqui em Marataízes, por exemplo, na época do Covid, teve um negócio inédito que o pessoal ficou 2 anos seguidos. Mas isso é raro. No máximo que teve aqui, normalmente, foi 6 meses. E às vezes podendo prorrogar ou não. Mas na maioria das vezes aqui em Marataízes era 3 meses de serviço. Essa é a realidade, não vou mentir para vocês. Mas tem lugares melhores, né? Igual eu falei, Itapemirim 1 ano, né? Tem lugares que tem um concurso público. Guarapari, por exemplo, recentemente abriu concurso público para guarda-vida. Aqui em Marataízes, na minha turma, é concurso público. Então, assim, por muitos anos, o guarda-vida era visto como um bico. Porém, a gente é muito essencial, cara. E os militares, eles não têm contingente para dar conta no nosso estado. Então, por isso que surgiu essa demanda de guarda-vidas civis. No Brasil todo. Começou a ter guarda-vidas mesmo no Brasil na década de 40, 50, por essa demanda, né? Os militares não tinham contingente. Teve uma demanda, tiveram que abrir cursos para poder qualificar pessoas. E o nosso serviço, como envolve uma série de situações, como a gente não é regulamentado, nossa profissão não é regulamentada. Via de regra, na praia a gente trabalha aqui para poder retirar os outros da água. Mas é muito mais complexo do que isso, pessoal. Nossa área envolve meio ambiente, porque a gente lida direto com animais marinhos. Exige saúde, porque a gente faz o suporte básico de vida e pega situações muito complexas que não são valorizadas, não são reconhecidas por muitas pessoas, infelizmente, e às vezes a administração pública tem que olhar para isso, porque a gente lidar com vidas. A gente lidar com turismo, porque a gente fala com munícipes e turistas e a gente conhece as áreas, né, propícias, onde é melhor, qual o melhor local para criança, enfim.
A gente dá todo esse tipo de informação turística e principalmente segurança pública, porque a gente cuida das pessoas. Não é só afogamento, cara, não é só afogamento na praia. A gente lidar com todo tipo de gerenciamento de crises. Aqui na página eu arquivei uma porção de vídeo que a gente lidando com brigas, com um monte de situação. Mas enfim, nosso trabalho é complexo. Nosso trabalho não é só você ficar na praia e ficar olhando para a água. Não, a gente lidar com um bando de situações aí, um monte de situações. Beleza? Então assim, essas etapas aqui no estado do Espírito Santo são essas etapas que a gente tem que seguir. Fazer o TAF, fazer a inscrição no Corpo de Bombeiros, fazer o TAF, né? Depois fazer o curso, depois correr atrás de um processo seletivo ou de um concurso público, beleza? Ou de trabalhar numa empresa, que eu não recomendo. Enfim, você também pode prestar concurso para ser guarda-vidas militar, mas aí já é um negócio bem mais específico. A diferença do militar, eu tinha um vídeo aqui, eu até arquivei, eu tinha um vídeo aqui falando da diferença do bombeiro pro guarda-vida, mais especificamente vamos falar do guarda-vida militar pro guarda-vida civil. Nós guarda-vidas civis, como não somos regulamentados, a gente vai atender a diretriz de, por exemplo, de cada prefeitura, vamos supor, ou a diretriz do edital ali que você está vinculado. No nosso caso aqui, a gente não tem um estatuto próprio nem dentro do município, então a gente segue a 053, que é basicamente a lei de todo funcionário público aqui de Marataízes, beleza? E a diferença é que o guarda-vida militar, ele tem um estatuto militar. Eu não sei se tem bombeiro guarda-vida militar aqui no Espírito Santo atuante. Eu sei que tem um pessoal que ele é especializado e que dá o curso, mas atuando como guarda-vidas eu nunca vi. Já no Rio Grande do Sul, eu já fiz curso no Rio Grande do Sul. Eu não pude concluir esse curso por causa de uma lesão, porém eu fiquei bastante tempo ali e faltou apenas uma prova para mim poder formar lá. Só que uma lesão me tirou do curso. Mas lá no Rio Grande do Sul existem guarda-vidas militares, pessoal mesmo que trabalha nas praias, que é bombeiro militar. E a diferença é essa: o guarda-vidas bombeiro militar, ele tem um estatuto militar, ele vai seguir o regimento dele, então ele tem uma progressão de carreira, ele vai ser soldado, depois cabo, né, sargento. Aqui no caso do Espírito Santo, lá onde eu fiz o curso no Rio Grande do Sul, você é soldado, depois você pula direto para sargento, beleza? Então essas são as diferenças. Aí você vem me perguntar, mas questão de salário. Cara, salário vai depender também de cada prefeitura. Os melhores salários são daqui do sul do estado. Lá para o norte do estado, aqui do Espírito Santo, os salários não são tão bons quanto daqui do sul, né? Aqui a gente é um pouquinho melhor. Não é o ideal, a gente está defasado em muitas coisas, mas é um pouquinho melhor, né? Se você se organizar bem direitinho, dá para poder sobreviver. Beleza? Mas é complicado. Para quem tem família, essas coisas assim, é complicado. Mas a gente nunca deixa de lutar para poder melhorar isso aí. Mas se você quiser ser um guarda-vida, cara, só tem uma coisa para te dizer: treine, né? Faz e busque melhorias, né? Seja um cara exemplar. Não comece o curso pegando vícios ruins. Não comece trabalhando com vícios ruins. Faça sempre o seu melhor. Sempre o melhor. Seja diferenciado. Por mais que no começo vão te chamar de doido, maluco, seja diferenciado. Os diferenciados, o nome já diz, é o que vai fazer a diferença ali no grupamento, onde você for atuar, beleza? Seja um guarda-vidas, e aí pode ser uma escada para você poder ser um guarda-vidas militar em outro estado, ou você ser um bombeiro militar aqui no nosso estado, beleza? Ou você poder montar sua própria empresa, né, de salvamento aquático. Existem várias possibilidades. Tem muitos guarda-vidas que começaram aqui e hoje são bombeiros, são policiais, são outras coisas. Então, assim, nosso serviço é muito complexo. Salvamento aquático é de extrema importância. E eu amo isso aqui. Eu amo o que eu faço. Aprendi a amar o que eu faço. Então, eu tenho orgulho de ser guarda-vidas. E é por esse motivo que eu ainda não saí do grupamento, né? Se fosse por outros motivos, já tinha saído há muito tempo. Mas isso aqui é muito bom, cara. Você resgatar, salvar uma vida,
Porque muitos não dão valor, é porque nunca ouviram uma mãe chorando por causa de um filho afogado, né? Muitos gestores não dão valor por isso. Mas a gente, cara, a gente sabe o que é. E quando a gente tira uma vítima com vida, é muito gratificante. Então assim, se você quer ser um guarda-vida, cara, só faz, só seja. Use como escada, né? Se você ama isso aqui mesmo, procure um concurso que deve ter em algum lugar aí do país para você poder ser um guarda-vidas, né? Principalmente Rio de Janeiro, por exemplo, tinha até esquecido, Rio de Janeiro. Os caras mais referências que tem são do Rio de Janeiro, lá o Gemar. Então assim, lá os caras são guarda-vidas militares mesmo, entendeu? Os caras são brabíssimos. Você pode fazer um concurso para lá abre concurso com muito mais frequência, já que é uma especialização do bombeiro. Cara, o que a gente faz, só o bombeiro militar especializado faz. Salvamento aquático não é para qualquer um, beleza? Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu enrolei um pouco aqui. Queria fazer um vídeo melhor filmado, com edição e tudo mais, mas eu vou deixar esse vídeo na íntegra mesmo, beleza? Tamo junto, pessoal.